nós temos, nós temos aqui então um projeto recém-criado, né? Criei, vocês estão cansados de fazer isso aqui. E nesse projeto aqui a gente já começa a observar o conceito de orientação a objetos desde o início, né? Por quê? Porque nós temos aqui uma classe chamada Program. Então, quando nós criamos esse projeto, automaticamente o Visual Studio vem e cria para nós uma classe Program. É o que eu comentei anteriormente. A gente estava programando de forma estruturada numa linguagem orientada a objetos e, de uma certa forma, isso era facilitado porque algumas coisas são resolvidas internamente, a gente não se preocupa. Agora, a gente vai começar a se preocupar com essas coisas e vai precisar entender, porque a hora que a gente for lá para o Unity, a gente não vai conseguir viver sem orientação a objetos. Você não vai conseguir ter uma compreensão, você não vai conseguir desenvolver seus projetos de uma forma estruturada, de uma forma lógica, se você não conseguir entender isso aqui. Programação estruturada para desenvolver jogo não cola. Nós temos aqui esse namespace que é do nosso projeto. O que eu comentei para vocês anteriormente é, nesse namespace aqui, que ele começa aqui e termina aqui. Aqui nós temos uma classe que está compreendida dentro desse namespace. E se você quiser, você pode criar outras classes aqui dentro. Ou você pode criar outros arquivos de classe. Ok? O que nós precisamos entender que, vez ou outra, a gente acaba esquecendo, né, e fica faltando aí, ou sobrando uma chave. Ó, o namespace ele é seguido do nome dele, abriu a chave, fechou a chave. Tudo que está aqui dentro pertence a esse namespace. Quando a gente for lá para o Unity, não vai ter o namespace, é uma preocupação a menos. Mas aqui a gente tem que se atentar que a classe ela vai ficar dentro do namespace, que é basicamente a solução que a gente está fazendo. A solução é como se fosse um jogo e todos os códigos que a gente tem desse jogo vão estar dentro desse namespace. Então, uma forma de você criar uma classe é você pode vir aqui criar na mão, né, uma classe aqui embaixo, ou você pode adicionar um arquivo. Se você quiser adicionar um arquivo, né, a gente não vai trabalhar assim hoje, mas é bem tranquilo. É só você vir aqui ó, em projeto, aqui em cima, ó, projeto. Aí você vem em adicionar novo item, ou aqui no atalho, né, já está aqui em cima. Mas se você quiser, você vem aqui ó, em adicionar novo item, vai escolher classe e você vai colocar o nome dessa classe. Então, quando você colocar o nome dessa classe aqui, ele já vai criar automaticamente para você o arquivo com esse nome e ali em cima a class com essa nomenclatura. Então, por exemplo, bola, adicionar, e ele criou aqui, ó, tá vendo? Tem o arquivo program e aqui eu tenho o arquivo bola. Então nós criamos duas classes dentro da mesma solução. Se você enxerga aqui agora, nós temos uma solução que ela tem dois arquivos, o bola e o program. E o que é legal agora? A gente fazer esses arquivos eles se interagirem. Então, criar uma classe, você pode vir aqui em cima para criar uma classe, né, através de projeto, né? Para a gente criar aqui uma classe, né? Utilizando a aba direita aqui no gerenciador de soluções, a gente clica aqui ó, em cima do nosso projeto, né? Que é o aula OO, né, de orientação a objetos, adicionar, né? Novo item, e aí você vai lá e escolhe, por exemplo, a classe. Vou dar o nome aqui de jogador, porque bola a gente já tem. E tá lá, ó, criou aqui uma classe jogador. Então, tanto a classe jogador quanto a classe bola, elas estão vazias. Mas o que é importante você entender aqui, ó? Se você quiser criar uma classe na mão, né, ou somente para entender. Primeira coisa que a gente coloca aqui, né, seria um modificador de acesso. Quando a gente omite, ele já tem um modificador de acesso padrão que permite com que a gente acesse todas essas classes dentro deste namespace. Então, se a gente não colocou nada aqui para princípios didáticos, nesse momento não terá problema. Aí você vai colocar a palavra reservada class e depois, né, o nome da tua classe, o nome que você escolheu. E agora aqui, seguindo todas as regras de declaração de variáveis, ok?
Então aqui você vai seguir todo aquele nome. Por exemplo, não colocar lá, não começar com caracteres, não utilizar caractere especial, não começar com número, não ter espaço, aquelas regras que você já sabe, que você já conhece, tá? Então vou voltar aqui no meu programa, porque se vocês quiserem, vocês podem fazer isso, mas aqui eu vou tentar trabalhar tudo no programa mesmo, para ficar mais fácil da gente entender. Então, deixa eu fechar aqui. Aqui eu só fechei o arquivo, eu não excluí. Para excluir ele, eu tenho que vir aqui do lado, né? Por exemplo, o jogador, e vou lá e excluir. Vou lá na bola e excluir também. Então, assim, ó, agora sim eles estão excluídos, ok? Então, aqui no meu namespace, né, eu vou precisar criar aquelas classes, né, aqui nesse namespace. O que eu vou ter que fazer então? Olha, essa classe ela começa aqui e ela termina aqui. Se eu quiser criar uma outra classe, ela vai precisar ficar aqui embaixo, mas dentro do namespace. Então, vou colocar aqui, ó, uma class bola e vou abrir o bloco de código para dizer onde ela começa e onde ela termina. Feito isso, está criado aqui a nossa classe bola. Lembrando que a classe bola é a nossa forma. A gente está criando uma forma para fazer várias bolas, quantas bolas a gente quiser. Então, agora a gente tem um novo conceito aqui, que é fazer a declaração de variáveis internas da classe. A gente estava fazendo declaração de variáveis somente aqui dentro, né, do método e aqui na entrada de parâmetros. Agora a gente vai poder criar variáveis aqui, que elas são variáveis da instância, né, variáveis da classe, que você consegue enxergar ela de qualquer método aqui internamente e também, se você colocar um modificador de acesso permissivo, conseguir olhar ela de outra classe, tá? Então, esse método aqui, por exemplo, né, se a gente estipular que ele não estipular que ele é um public, né, ou coisa do tipo, a gente não consegue acessar ele daqui. E as variáveis, a mesma coisa. Então, vamos lá. Agora eu posso fazer a declaração aqui nessa classe bola, tanto de variáveis, que são as propriedades, né? Vão ser similares às propriedades para descrever esse objeto bola. Então, o que é que nós podemos ter para descrever a bola? Sei lá, talvez eu não criei um enumerador, então vamos colocar aqui uma string cor, né? String cor. Posso colocar aqui sei lá, um float do raio da bola. Beleza. Bom, então a gente tem algumas... podemos colocar aqui também a pressão. Pressão da bola, né? O quanto ela foi calibrada e também do tipo float. Bom, essas variáveis aqui, elas não têm modificador de acesso, então a gente não consegue acessar elas de outro lugar. E a gente, vamos deixar assim só para a gente ver, e aí na sequência a gente faz a alteração para ver a diferença que vai ter. Se eu quiser, eu posso agora aqui codificar um método, assim como a gente já codificava anteriormente. Então, a diferença é que agora a gente não vai precisar colocar o static, né? Porque a gente utilizava o static quando nós não tínhamos uma instância que representava uma referência de memória. Agora nós vamos ter as referências de memórias e vamos lidar sempre com uma instância em específico. Então vamos lá. Para criar um método é bem tranquilo. Vamos lá. Vou colocar um método aqui, por exemplo, para encher a bola, né? Void. E esse cara recebe por parâmetro aqui internamente um float. Float add pressão. Ou seja, vou receber uma pressão para ser adicionada e encher a bola. Então, reparem que a delimitação do método está dentro da classe e a classe está dentro, né, do namespace. O que eu vou fazer aqui? Recebi essa pressão, eu vou lá no meu pressão, e vou adicionar o add pressão. Pronto. Então nós temos um método que está recebendo isso, um parâmetro e já inserindo na variável. Essa pressão a gente pode colocar que ela vai se inicializar com 0, né?
O raio, a gente pode dizer também que ele vai começar com um valor aqui já padrão.